Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de mais um momento da Geografia. Vamos verificar qual é a nossa aula de hoje? Estamos na aula de número 33, com o objeto de conhecimento, identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e a África, com um detalhamento, a colonização dos Estados Unidos da América e do Canadá e o desenvolvimento econômico do seu território, aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos dos países da América e da África, desigualdades sociais e econômicas e a situação de produção e circulação de produtos e economia. Dito isto, vamos lá dar início à nossa aula. Para iniciar a nossa aula, nada melhor do que a gente voltar um pouquinho ao passado. Aqui ao meu lado eu tenho uma imagem que vai retratar, tá pro lado de cá, vai retratar esse momento da colonização dos Estados Unidos da América e do Canadá. Eles vão também ter essa história de que os europeus chegaram ao seu território, impuseram ali, dominaram aquele território com a sua forma de colonização e ali exploraram de alguma forma e desenvolveram aquele território. E a gente vai então, ao longo desta aula, verificar quais são esses principais aspectos da colonização desses dois grandes países da América do Norte, começando pelos Estados Unidos. Então eu trago para vocês a informação de que essa colonização foi realizada pelos ingleses, principalmente no território dos Estados Unidos, e ocorreu entre os séculos XVI e o século XVIII. E fundou nesse período as 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos e, diferentemente do que Portugal e Espanha refizeram no restante da América, a gente vai ter a Inglaterra entregando essas terras a particulares a responsabilidade de colonização. Ou seja, pessoas vinham para cá a fim de desenvolver este território de alguma forma, ou explorá-lo, ou desenvolver alguma outra forma de economia, tá bom? Desenvolvendo um modelo próprio dessa forma, baseado principalmente no povoamento ao norte e na agricultura de algodão e tabaco também na região sul, como vocês podem visualizar o restante do texto agora. Então, aí as colônias do sul, por conta do clima subtropical, é que acabou ficando então com a questão do tabaco e do algodão. Isso por causa do clima, mas a gente vai já falar. Mas primeiro eu trago para vocês a imagem do mapa das 13 colônias. Então aqui temos os Estados Unidos como ele começou. Já que a colonização veio da América, para cá desse território nós vamos ter o continente europeu. Então o Oceano Atlântico ligando esses dois territórios, nós temos aqui ao longo da costa leste, ao longo do Oceano Atlântico, nós temos então a fundação das 13 colônias. Algumas literaturas vocês vão encontrar que as 13 colônias se dividiram ou em colônias do norte ou em colônias do sul, mas eu trago para vocês também as colônias central, porque elas tinham características particulares que a gente vai já verificar. Iniciando pelas colônias do norte, que são essas em amarelo, olha só. Geralmente tinha-se então as pequenas e médias propriedades policultoras, tá ok? Essas colônias eram mais frias, de um clima mais frio e também de um relevo mais montanhoso, apresentando então clima temperado. Ele era mais parecido ao clima encontrado na Inglaterra. Então, por isso, a agricultura nessa região das colônias do norte ela não foi tão rentável, porque ela produziria mais daquilo que a Inglaterra já tinha, ok? A produção agrícola baseava-se na policultura e era voltada para atender as necessidades do consumo interno. Então, era policultura, essa palavra, ela vai fazer relação a que vários tipos de cultivo estavam sendo cultivados em cada propriedade. Então, trigo, milho, tudo era misturado, não era uma única plantação que eles tinham. Era uma policultura, eram muitos cultivos dentro daquela propriedade. Tá bom?
e voltada principalmente para o seu mercado interno. O que é mercado interno? Era para aqueles mesmos que produziam, para aquela região. Eles não tinham a intenção de produzir para mandar para a Inglaterra, que era sua metrópole. Isso porque a Inglaterra já tinha aquele produto, então era para o seu abastecimento interno. O trabalho dominante nessa região era o trabalho livre e assalariado, livre e familiar, perdão. Outras atividades de destaque eram a manufatura, a produção de navios e também a pesca. As colônias tinham autonomia econômica, negociando seus excedentes com outras regiões. Eram colônias comerciais, mais voltadas para o desenvolvimento econômico próprio. Então, nessas colônias, a gente vai verificar que as colônias do norte, elas se desenvolveram a partir da ideia de colocar o abastecimento daquela região. Elas não buscaram tanto uma dependência, ou seja, elas eram independentes, elas eram autônomas em relação à Inglaterra. E a gente vai verificar agora as colônias do centro e também as do sul na sequência, verificar que era um pouquinho diferente. Isso porque a gente já começa localizando essas colônias do centro em Nova York, Delaware, Pensilvânia e New Jersey. Então, ali bem na questão do meio das 13 colônias. Ali já se tinha um clima mais favorável à prática da agricultura. Então, alguns produtos de gênero tropical foram ali inseridos naquela região. Era principalmente um ponto de troca entre as colônias portuguesas e espanholas e também fazia ali um ponto para a troca da rota do tráfico humano, ou seja, ali também na região do centro recebia já os escravizados africanos. Na parte ainda da agricultura, a gente vai trazer que ela vai abastecer tanto o mercado interno como o mercado externo, porque ela tinha aqueles produtos que já se diferenciavam dos produtos dos cultivos da Europa. Então, ali já se tinha uma certa relação econômica maior, uma maior dependência em relação à Inglaterra. Ali vai se ter, então, uma diversidade étnica e também trabalhadores livres. Ao mesmo tempo que ali se tinha os trabalhadores escravizados, né, a mão de obra escravizada, principalmente de negros africanos, vai se ter ainda as pessoas, o trabalho familiar e aqueles que buscavam alguma forma de trabalho e acabavam trabalhando para a agricultura. Então, era muito diverso o universo da região das colônias do centro. Por fim, a gente chega nas colônias do sul, aonde a gente vai ter, olha, pequenas e médias no norte e agora nós temos no sul grandes propriedades agrícolas monocultoras. Aqui a gente tem a execução daquele termo que a gente chama de plantation, tá? O plantation, o que é? É uma grande propriedade que vai estar produzindo, cultivando um único cultivo e o objetivo dele não é o abastecimento do mercado interno, e sim abastecer o mercado externo. Por isso que as colônias do sul elas vão apresentar uma maior dependência econômica da Inglaterra, tá bom? Então as colônias do sul elas tinham um clima subtropical, eram mais quentes, um solo que permitia uma agricultura que fosse realizada em grande escala e voltada para a exportação. Os produtos de destaque, ou seja, aqueles mais cultivados, eram o tabaco e também o algodão, que eram produzidas nessas grandes propriedades ou nesses plantations, como a gente vai colocar. A principal forma de trabalho desta região era o trabalho escravizado, realizado pelos africanos. E a economia dessas colônias era dependente da Inglaterra, de onde vinham seus produtos, os seus artigos de luxo, tá ok? Na sequência, a gente vai então verificar essa expansão territorial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que era basicamente esse território em rosa, aqui, né, as colônias, 13 colônias, ele foi pouco a pouco, após a sua independência, aumentando seu território em direção ao Oceano Pacífico. Temos aqui o Oceano Atlântico e do lado de cá o Oceano Pacífico. O que acontece? Esse movimento é chamado de marcha para o oeste, né? Justamente essa direção que eles seguiram, saindo do leste para o oeste. Então, eles foram pouco a pouco ganhando territórios.
Então, aí nessa cronologia desse mapa, que vai de 1803 a 1853, na expansão territorial dos Estados Unidos, a gente tem aí o primeiro, né, os Estados Unidos antes da independência. Depois, a gente vai ter essa região aqui, ó, esse verdinho mais claro, foi um território cedido pela Inglaterra. Depois, a gente tem esse território em laranja. Todo esse território aqui ele foi comprado da França por volta de 1803. Na sequência, a gente tem ainda a compra da Espanha, onde a gente vai ter esse território aqui do sul, do sul do Mississippi, do Alabama, parte de Louisiana e completamente o estado de Flórida. E ainda temos um novo acordo com a Inglaterra, que faz esse território aqui, que é do estado do Oregon, e também esse acima, que hoje é o estado de Washington. E, por fim, a gente tem todo esse território em verde que foi tomado, ou seja, diversas guerras aconteceram contra os mexicanos. E todo esse território foi sendo, então, tomado dos Méxicos e passou a fazer parte dos Estados Unidos. Então, esse movimento que é o chamado de Marcha para o Oeste, né, esse desenvolvimento expansionista que os Estados Unidos realizou e ampliou seu território, saindo então da costa leste, Oceano Atlântico, para a costa oeste, no Oceano Pacífico, e fez com que os Estados Unidos conseguissem ter uma posição estratégica. Isso porque se conecta, por um lado, à Europa e, por outro lado, está conectado ali mais facilmente à Ásia. E a gente começa, então, a trazer para vocês agora os aspectos do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. É um país que tem uma forte e grande dominação tecnológica, uma produção cada vez mais forte, e hoje domina grande parte da questão da economia, porque é inovador, traz produtos inovadores e possui ali uma mente criativa que a gente vai já verificar qual é essa região nos Estados Unidos. Então a gente começa trazendo para vocês por região quais são então essas áreas dos Estados Unidos a partir do Nordeste, onde a gente vai ter o espaço industrial urbano dos Estados Unidos, né, que essa região ela vai ser caracterizada principalmente por ser o centro financeiro e industrial do país. A gente tem aí, que a gente vai já verificar, duas regiões que são dois estados que são o coração dos Estados Unidos. Então, a gente vai colocar que o Nordeste é a região financeira dos Estados Unidos, tá? O coração financeiro lá está. Lá vai se encontrar também a maior concentração de renda e a megalópole, que vocês já estão observando aqui, a Boys Wash, que ela vai englobar, ou seja, são várias cidades, estados que acabaram se juntando, porque quando se vê essa região, parece que ela é uma só, mas na verdade ela é formada por Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Então a gente tem todos esses estados fazendo parte de uma única megalópole. E aí a gente tem esses dois centros de decisão nos Estados Unidos, onde a gente vai ter a capital política e também temos a capital econômica. Em Nova York estão as principais atividades financeiras e as sedes de multinacionais. Então acaba que Nova York é vista como a capital econômica dos Estados Unidos. Enquanto temos ainda a capital política, onde está o governo federal dos Estados Unidos instalado, em Washington, D.C., que é a capital oficial do país. Tá, ok? Então a gente verifica que nessa parte do Nordeste a gente vai ter a questão financeira, a parte da indústria, a parte política dos Estados Unidos localizada. Enquanto agora a gente vai verificar que na costa oeste muda um pouquinho. A gente vai verificar mais a parte de inovação tecnológica. Olha só. A gente tem, então, que é um espaço de grande importância, porque ela vai estar, como eu já falei, com maior proximidade ao Oceano Atlântico, que liga ao continente asiático, permitindo, então, ali maiores trocas, né? Os portos marítimos dali, ou ainda os aeroportos vão poder conectar os Estados Unidos à parte asiática do nosso planeta.
E tem essa questão do Vale do Silício. Ela vai ser, então, considerada a região da mente criativa dos Estados Unidos, que é onde vão estar os principais centros tecnológicos, né? A produção de dominação tecnológica, todo esse processo vai estar ali voltado, dentro da região do Vale do Silício, que se localiza na Califórnia. Na sequência, a gente verifica, então, agora como se fosse um resumo dos Estados Unidos, as principais características. O nome oficial dos Estados Unidos da América, com a sigla em português, EUA, ou em inglês, USA. A capital, como já trouxe para vocês, é Washington, D.C., Os Estados Unidos ele não tem uma língua oficial registrada, mas o idioma inglês é o mais falado e a gente também tem o espanhol devido à sua proximidade com o México e também muitos migrantes latinos americanos que foram para os Estados Unidos e acaba que a região do sul dos Estados Unidos tem uma presença muito grande do idioma do espanhol. O governo é o tipo de governo, a República Federal Presidencialista, onde ele é formado por vários estados que têm certa autonomia, mas todos são governados por um presidente que foi eleito, que nesse caso, atualmente, é o presidente Donald Trump. É um dos maiores países do mundo e também aqui do continente americano, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Também é um dos países mais populosos, uma população superior a 331 milhões, mas devido ao seu grande território, a sua densidade demográfica é de apenas 33 habitantes por quilômetro quadrado. Possui aí um elevado índice de desenvolvimento humano, obtendo então a sua população uma melhor qualidade de vida, mas, no entanto, também possui certos desafios sociais. Como já foi falado, o Produto Interno Bruto, o PIB, também vai ser um dos maiores, mais de 27 trilhões de dólares ao ano, e a moeda oficial é o dólar dos Estados Unidos, com a sigla USD, aonde é utilizada essa moeda para para o comércio internacional. Ela é utilizada como cotação para fazer essa compra e venda, ainda é adotado o dólar principalmente. Na sequência, agora a gente vai ver já o Canadá. Saímos então dos Estados Unidos, fomos aí mais para o norte do continente americano e encontramos o Canadá. O Canadá ele possui 10 províncias, que vocês estão vendo essas províncias já coloridas, Yukon, Colômbia Britânica, Alberta, Nunavut, Manitoba, Ontário, Quebec, Terra Nova e Labrador. Então são 10 províncias e tem ainda 3 territórios, como territórios do Noroeste, que vocês vão achar aqui nessa região, tá bom? O país ele consegue aproveitar muito bem seus recursos naturais, tá bom? E a gente verifica ainda que a gente vai encontrar, falando ainda de questão geográfica, nessa região, os grandes lagos. Então a gente vai ter aqui o Oceano Glacial Ártico, tá bom? A mesma coisa aqui para cima e para cá, desse lado oeste, a gente vai encontrar o Oceano Pacífico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização do Canadá. O Canadá ele vai ter uma colonização mais similar do que a gente viu nas colônias do norte dos Estados Unidos. Mas quando a gente verifica um pouquinho na história, a gente vai achar que os vikings foram os primeiros a chegar, os primeiros colonizadores a chegar naquele território, lá por volta do século XI. No entanto, esse povo não vai conseguir se fixar lá. Vai ter problemas com os povos nativos e também dificuldade de adaptação àquele clima que era muito mais frio, né? Estamos falando ali de um clima polar, e também dificuldade no desenvolvimento de alguma atividade econômica, principalmente na agricultura e na pecuária. Mais tarde, então, é que a gente vai ter os primeiros colonizadores que vão conseguir se fixar, né, criar os primeiros povoamentos no território do Canadá, com John Cabot, em 1497, e Jacques Cartier, em 1534. E a partir dali é que a colonização inglesa ou francesa acaba se fixando melhor naquele território. Isso porque o Canadá ele vai ter
tanto a colonização sofrida pelos ingleses como também pelos franceses. A colonização do país foi iniciada pela França em 1608 e essas colônias inglesas já foram estabelecidas a partir de 1621, né, começando ali por Terra Nova, com o desenvolvimento da atividade da pesca e também do comércio que conseguiram impulsionar o crescimento desse país. Com esses conflitos entre ingleses e franceses, foi necessário ali a assinatura de um tratado, e é o Tratado de Paris de 1763, que vai dar vitória para o lado britânico, os ingleses, que faz com que realmente aquele território do Canadá se torne, então, uma possessão inglesa. No século XIX, os canadenses organizaram um gradual processo de emancipação do controle britânico da região, e a Confederação Canadense é que ela vai conseguir fazer com que haja esse movimento de unificação, dando origem ao que conhecemos hoje como o Canadá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a economia canadense. Trazemos para vocês agora 3 aspectos da economia principal, destacando aí a extração de recursos naturais, a agropecuária moderna e também a industrialização. Então, o Canadá ele tem uma das economias mais desenvolvidas e equilibradas do mundo. O país consegue aproveitar muito bem seus recursos naturais, tem uma agropecuária moderna e uma indústria forte e diversificada. A extração de seus recursos naturais, como a gente já consegue visualizar aqui nessa primeira imagem, vai trazer então aí um cenário da extração dos minérios. Ou a extração desses recursos mostra com que o Canadá seja um país riquíssimo nesse aspecto, nas reservas de petróleo, gás natural, minerais e também madeira e água doce. Na questão da agropecuária, mesmo com o clima mais frio dos Estados Unidos, do Canadá, perdão, eles vão aplicar diversas técnicas cada vez mais avançadas e modernas para irrigação, para poder utilizar sementes adaptadas a esse clima para se produzir, então, em larga escala. Vão cultivar trigo, cevada, milho e cânula, criando também gado leiteiro e bovino. E ainda tem uma produção muito eficiente voltada para o mercado interno e também para o mercado externo. Por fim, o Canadá tem um setor industrial muito moderno, com destaque para as indústrias automobilística, aeroespacial, química, alimentícia, papel e celulose. E aí eu trago para vocês também mais algumas características dessa economia do Canadá. A economia mista, com forte presença do setor primário, secundário e terciário, que eu já trouxe para vocês principalmente o setor primário, mas vai ter também uma grande forte deles no setor secundário devido à sua proximidade com os Estados Unidos. Então, tem ali uma troca comercial e industrial também entre Canadá e Estados Unidos. E o setor terciário envolvendo principalmente a parte do turismo. Os recursos naturais abundantes, como eu já trouxe, só destacando novamente, petróleo, gás natural, madeira, minerais e vastas áreas agrícolas. E a agricultura tecnificada, que é justamente muito moderna, utilizando e empregando diversas técnicas cada vez mais avançadas, tá? E também uma pesca, a silvicultura, que vão responder a quase 2% do PIB. A indústria, ela vai ser, então, forte em diversos segmentos, o aeroespacial, automotiva, alimentícia, química, papel e celulose, que vai corresponder aí a quase a 32% do PIB desse país. A gente tem ainda a informação que os serviços, que é o setor terciário, é o setor predominante, 66% do PIB, incluindo serviços financeiros, telecomunicações, comércio e, é claro, o turismo. Por fim, a gente tem aí o bloco econômico, para ser falado, antes o NAFTA, hoje o USMCA, e com livre comércio com os Estados Unidos e México também, impulsionando as exportações desse país. Por fim, a gente diz que o PIB desse país ele é elevado, o PIB que é per capita, renda familiar média e também possui positivos indicadores sociais. Então, também tem uma boa qualidade de vida. Trazemos para vocês agora o mapa, principalmente voltado às atividades econômicas no setor que a gente vai dar destaque ao setor industrial primeiro. Vocês estão vendo todo esse verde, tá? Mas não é esse verde mais claro. É esse verde mais escuro aqui embaixo, olha só.
próximo à fronteira dos Estados Unidos. Essas são as áreas industriais. Então, a gente pode verificar que vai haver uma certa dependência da produção industrial com os Estados Unidos. Então, apesar de ter o Canadá boas áreas de indústrias, ela tem uma relação de dependência com os Estados Unidos, ok? Na sequência, a gente tem a região que vai destacar a exploração de petróleo e gás natural. Ainda temos nessa mesma área aqui o carvão mineral e a gente vai verificar que existem diversos minérios que são ali explorados, como o cobre, chumbo e zinco, níquel, urânio, ouro, prata e também o ferro. Então, o que a gente vai verificar, esses símbolos aparecendo ao longo do território do Canadá, é que realmente é um país rico, ou seja, tem em abundância recursos minerais. Para ir já fechando esse momento do Canadá, a gente traz agora as principais características desse país. O nome oficial, Canadá, tem como capital Ottawa. Tá? A sua extensão também é um dos maiores países do mundo e da América, do continente americano, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Possui aí em 2024 uma população de 39.361.467 habitantes. Um produto interno bruto também elevado de 2 trilhões de dólares, isso no ano de 2022. É um país que vai apresentar clima temperado, com as 4 estações bem definidas. No entanto, é bom frisar que a grande parte do Canadá vai ter o clima frio parapolar, devido à sua proximidade ao Ártico, né? Ou seja, está na região norte do nosso planeta, tendo então grande parte do seu solo congelado a maior parte do ano. Aí nessas áreas, inclusive, até a atividade da agricultura, da pecuária, ela não ocorre, ela não é bem desenvolvida, porque não há tantas plantações que vão conseguir sobreviver a esse frio intenso e também ao solo congelado. A gente tem ainda idiomas oficiais inglês e francês, isso porque a gente verificou que a colonização deles ocorreu primeiramente por franceses e mais tarde por ingleses. Tanto é que tem até uma questão separatista dentro do Canadá. Os franceses, a população descendente de franceses, realizou diversos movimentos separatistas para que eles conseguissem ter ali a sua independência em relação ao Canadá inglês, para que eles fizessem com que a sua cultura francesa fosse mais autônoma. No entanto, a população em geral do Canadá, até os dias de hoje, não votou a favor dessa separação, apesar de ter ficado muito próxima quando foi o último plebiscito, tá ok? No entanto, o Canadá hoje permanece com os 2 idiomas oficiais e todo aquele território unido. A religião desse país é uma religião onde mais de 90% é cristã, porém, não podemos dizer que há uma religião oficial no Canadá. A moeda é o dólar canadense, diferente daquele dólar dos Estados Unidos que a gente verificou, e o sistema de governo é uma monarquia constitucional federal. Isso quer dizer que há um primeiro-ministro eleito pela população que responde lá ao rei da Inglaterra, né? Então, eles ainda são ligados, né, historicamente à Inglaterra por causa da questão do seu tipo de governo. Por fim, a gente traz aí o destaque das principais cidades do Canadá. A gente tem Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Ottawa e Edmonton. Então, esses 2 países que compõem a maior parte, na verdade, da América do Norte, são países que sofreram uma grande diferença de colonização ao restante do continente americano. Então, a gente acaba dividindo esses 2 países na chamada América Anglo-Saxônica. Foram, então, colonizados por franceses e ingleses e, devido ao seu clima, também fez com que a sua forma de colonização fosse diferenciada. Uma colonização voltada para o povoamento, diferente daquela outra imposta à maior parte do continente americano, que foi a de exploração. E fez, então, aí com que, como tivéssemos aqui, nessa região do continente americano, 2 fortes países com uma economia mais desenvolvida. Bom, por aqui finalizamos a nossa aula de geografia.